Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu Et Torato. Vamos lá, Shabbat Shalom para todos, que as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, possam estar sobre cada um de vocês, amém? A todos que assistem nossos vídeos, nossos estudos, que a bênção também esteja sobre vós. Hoje nós temos uma paraxá muito linda, todas as parashiot, eu falo que são lindas, né? Eu amo as parashiot, porque o conteúdo delas é fabuloso, é lindo. Nós estamos estudando a porção Shaye Sara, a vida de Sara. Tem alguns detalhes peculiares, alguns detalhes muito interessantes, que você vai aprender muito hoje, eu creio. Nós estamos numa sequência de parashiot que eu tenho trabalhado de uma forma um pouco diferente. Eu tenho trazido estudos um pouco fora do tradicional, do contexto tradicional das parashá, que vem com as suas haftará. Então eu não tenho acompanhado as haftarot, eu não tenho acompanhado as regras de parashiot, a regra que tem as parashás, as parashiot no plural. Eu não tenho acompanhado as regras, fazendo lá a correlação com a Brit Hadashah, com os profetas. Então eu tenho tomado um outro caminho, mas tem saído uns estudos, não são do Rua. Nós vamos estudar no livro de Bereshit 23:1, Devarim 30:19, no livro de Esther capítulo 1, versículo 1. Eu quero trazer algumas curiosidades para vocês, que eu creio que será muito interessante para o vosso crescimento e conhecimento da palavra de Hashem. Porque nós temos que aprender do Senhor, crescermos em conhecimento. Amém? Vamos lá? Bereshit capítulo 23, versículo 1. Está escrito na sua Bíblia: Sara viveu até os 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Sarar, já termina com H, né? Aconteceu com Sara a mesma coisa que aconteceu com o teu esposo Avraham. O Eterno chama Avraham, faz um pacto, uma aliança com ele no prepúcio do seu órgão sexual, uma Brit Milá, e coloca uma letra do seu nome, Hashem, coloca uma letra do seu nome em Avram, que passa a se chamar Avraham. A sua esposa não foi diferente. Quando o Eterno fez a aliança com o patriarca, ele também fez uma aliança com a esposa desse patriarca. E a mesma coisa aconteceu com ela, porque o nome dela era Sarai, terminava com Yud. Olha lá, o nome dela terminava com Yud. Se eu fosse traduzir o Yud, é um Y. Então ela se chamava Sarai. E transformou o nome dela, removendo o Yud e colocando o Het. Ela passou a se chamar Sarah. Só de remover uma letra e colocar uma outra letra, esses códigos são proféticos, são mistérios divinos, são sods, são segredos de Deus. Eu já expliquei da outra vez, no dia que eu falei sobre Avraham, a regra permanece a mesma. O Het, essa letra Het, é a junção do Dalet com Yud. As duas letras juntas formam o Het. Essa junção no campo espiritual significa o físico conectado com o espiritual. Só que dentro do judaísmo, a riqueza do texto é fabulosa. Se você é um observador, se você prestou atenção na leitura do Olê nessa tarde, você já viu uma diferença.
Mas se você simplesmente sentou aí, não se atentou para a leitura, você não observou essa diferença. Eu vou frisar o detalhe da leitura do olê. Vamos lá. Bereshit 23, 1. Sara viveu até os 127 anos. Estes foram os dias de Sara. Interessante que essa paraxá está falando da vida, Shaye Sara, a vida de Sara, mas a vida de Sara é contada no dia da sua morte. Olha que interessante. Deus não contou a história da vida de Sara no dia do seu nascimento ou do seu casamento. O Eterno pede para contar a história dessa matriarca no dia de sua morte. E talvez você não tenha se atentado para um outro detalhe fantástico. Talvez você não tenha se perguntado, ou talvez também nunca ninguém lhe perguntou, por que a nossa matriarca morreu? Porque ela estava em plena saúde. Ela estava bem, tranquilamente aos 127 anos. Ela era saudável. Mas algo a levou à morte. Avraham recebe o chamado de Hashem para levar o seu filho Isaac até o monte Zion, para sacrificá-lo lá em cima do patamar onde foi construído o Beit HaMikdash. Ele junta alguns servos, prepara a comitiva com os jumentos e vai viajar até o monte. Sara, ao acordar pela manhã, como ele saiu pela madrugada, que é um outro segredo, né? Sair de madrugada é estar pronto para fazer as coisas do Senhor o mais rápido possível. Aprendemos isso há 2 paraxás anteriores. Que o Senhor não quer que você retarde, atrase para fazer as coisas que Ele pediu para você. Ele sai com a comitiva, mas não comenta nada com a tua esposa. De repente, um dos servos chega para ela e ela faz alguma pergunta, ela vai conversar com esse servo. E ela pergunta, sabe do teu senhor? Ah, sim. Meu senhor foi levar Isaac para sacrificar no monte. Sara caiu morta. Foi esse o motivo da morte de nossa matriarca. Ela morreu do susto da notícia que Abraham estava caminhando para o Monte Sião. Morreu, caiu de súbito, caiu morta. Por quê? Porque ela conhecia o marido que ela tinha. Ele era sim, sim, não, não. Era um tzadik, um homem justo, perfeito e correto. Se ele saiu de casa e comunicou os servos que estava indo para o monte, ele não comunicou, um servo escutou ele conversando com a comitiva. E disse que estava indo para o monte para sacrificar o filho, pode ter certeza que se Hashem não entra, não intercede, não intercepta aquele mandado dele, Isaac tinha falecido naquele momento em cima do monte. Quando a notícia chega aos ouvidos de Sara, nossa matriarca, com toda a sua saúde perfeita, ela cai morta. Abraham recebe o cordeiro lá em cima da montanha, oferece em sacrifício, tira seu filho das amarras, que ele estava amarrado, em cima da lenha, coloca seu filho novamente no burro, e se alguém pensa que o garoto tinha 5, 6, 7 anos, equivoca. Alguém sabe a idade do menino? Aproximadamente 27 anos. Era um jovem. Agora eu te pergunto, você acha que ele subiu a montanha, com o feixe de lenha nas costas, chega lá em cima, ele ajuda o pai a montar o altar, ele põe a lenha, imagina na hora que ele olha para o pai e diz, pai Abraham, cadê o cordeiro para o sacrifício? Não era um menino inocente de 12, de 10, de 11, de 5 anos.
Abraão olha para a promessa, que é o único filho que ele teve com 99 anos de idade. Ele olha nos olhos do seu filho e diz para ele: tu és o cordeiro do sacrifício. Imagina o choque do rapaz. Os rabinos dizem que Isaac chorou. Chorou. Mas também olhou para o teu pai e disse: se é assim que Hashem quer, que o meu sangue seja derramado para a honra do nosso povo. Se é nós saímos gritando, murmurando: eu não vou na igreja mais, eu não sirvo mais a Deus, Deus quer me matar. É assim. Essa é a diferença dos nossos patriarcas. Quando Abraão volta do monte com seu filho, muito feliz, que Hashem tinha preparado o cordeiro para si, ele chega e encontra Sara morta. O texto, no hebraico, diz que Abraão chorou. Mas nessa frase, Abraão chorou. Uma das letras nessa frase, eu não quis focar nesse assunto, ela vem menor do que as demais. Abraão chorou. No hebraico, as letrinhas usadas, uma letrinha dessas duas palavras veio menor que as outras. E os rabinos se perguntaram: por que que essa letrinha veio menor do que as demais? E eles entenderam que o código que Hashem estava escrevendo ali é: ele chorou pouco tempo. O choro de Abraão por Sara, por mais que ele fosse apaixonado por ela, foi curto. Chorou rapidamente. Mas também tentaram entender por que que ele chorou rapidamente. Uma vez que ele é conhecedor da Torá, ele já sabia que Sara, sendo uma mulher justa e perfeita, já estava com Hashem. Ou seja, ainda que ela descesse para o Sheol, como era constatado na primeira aliança, que todos desciam, mas a salvação dela, a eternidade dela já estava garantida. Por isso, ela chorou por isso ele chorou por um curto espaço de tempo. E logo em seguida, para você que também não sabe, é bom conhecer as escrituras, ele se casa com a sua serva, Agar, que ao qual era a mãe de um menino chamado Ismael. Ok? É bom que você passe a conhecer um pouquinho melhor a história. Então o texto, segundo as traduções que chegam às nossas mãos, essas traduções são muito falhas, elas deixam a desejar um pouco. No texto que está escrito na tua palavra e na tua Bíblia, está escrito: Sara viveu até os 127 anos. Olha como é bem simples, bem prático e bem objetivo o texto. Esses foram os anos da vida de Sara. Mas o texto nos originais não está escrito assim. Nos originais está escrito da seguinte forma: Sara viveu 100 anos, 20 anos, 7 anos. Porque Deus mandaria alguém escrever o número fracionado, fragmentado, dividido. Por que ele mandou escrever que Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos? Porque ele simplesmente não mandou escrever no texto conforme as traduções que vêm até nós? E Sara viveu 127 anos. Então, quando eu vi esse detalhe, eu dediquei um dia para tentar desvendar esse mistério, porque isso você não acha fragmentos, você não acha explicações de textos, é difícil, eu não encontrei nenhum rabino explicando sobre isso. Então eu tive que me virar, pegar livros, correr, orar, buscar de Hashem,
e eu cheguei à seguinte conclusão, e eu achei lindo, perfeito. Por que Deus escreveu codificado? Os rabinos sabem, mas às vezes não nos ensinam. Ou tem estudos, talvez em inglês, em outros idiomas, que eu não tive acesso. Os 100 anos, sabe-se, você e eu, que o zero, ele é neutro. Principalmente no campo espiritual. Por exemplo, no alfabeto hebraico, são 22 letras. E cada letra é alfanumérica. Cada letra equivale a um número. Só que eu te pergunto, a primeira letra qual é? Aleph. Qual o valor numérico dela? 1. Qual letra que tem o valor numérico 0? Porque Deus não considera o zero. Para a numerologia, um dia. Isso, porque os 3 zeros lá do 1000 é indiferente para ele, ok? Então, 100 anos, nós temos que levar em consideração o quê? O 1. E 1 é o quê? Errad, unidade, eternidade. Ela viver até os 127 anos, a vida justa que essa mulher levou, significa, quando ele disse, e ela viveu 100 anos, ele estava dizendo, ela já conquistou a eternidade. Ela é uma comigo. Olha, é bonito. Gente, as escrituras são perfeitas, são lindas. E trabalhar dessa forma, é raro você ver ministrações de Parashiot que trabalham em cima de códigos assim. Igual a gente tem trabalhado aqui várias sequências. Já o 20, olha que lindo. As 10 falas de Hashem, os 10 mandamentos, contém 620 letras. Estava dizendo que Sará era obediente às mitzvot de Hashem. Porque o 20 está remetendo a esse código. 6 não é o número do homem? Não é? Então esse homem, essa mulher, homem, humanidade. Este homem em si, essa humana, obedeceu às mitzvot. Porque na verdade, as 10 falas, os 10 mandamentos, alguém poderia tentar retrucar aí, combater, debater, elas nada mais são do que as 613 mitzvot. Porque se você pegar cada uma delas, você vai pegando os múltiplos e você vai encontrar todos os mandamentos dentro dos 10 mandamentos. Ok? E aí diz que ela viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Por que 7 anos? Olha como Deus é perfeito em cada detalhe. 7 anos é a menorá facial. Olha aqui. Nós temos a menorá de 7 braços, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Os 7 espíritos de Hashem. Só que tem um detalhe. Nós temos uma boca, 2 orifícios de respiração, 2 olhos e 2 ouvidos. Quantos são? 7. Os ouvidos de Sara eram sagrados. A boca de Sara era sagrada. Os olhos de Sara eram sagrados. E até o que ela cheirava era sagrado, porque ela nunca cheirou nada contaminado. É perfeito. É tudo codificado. Resumindo isso, 127 anos significa, eis aí, a primeira judia criada por Hashem, ela era perfeita. Sara era perfeita. É bonito? Isso tudo mostrado em códigos, tudo codificado. Olha como é perfeito. Como você vai ler nas nossas traduções e conseguir entender isso, chegar a essa conclusão. E o primeiro judeu a morrer na terra foi Sara. Ela foi a primeira morte, o primeiro óbito que teve de alguém que Deus instituiu como judeu. Ok?
como hebreu e como judeu. Amém? Mas vamos entender mais? Vamos lá. No original, Sara viveu 100 anos, 20 anos, 7 anos. 100 anos, Sara ainda tinha, olha, pesquisadores rabinos de yeshivas, mestres, estudaram por anos esse texto. Por anos. E eles chegaram à seguinte conclusão dentro dos códigos da Torá, dentro das letras, que são todas codificadas, que os 100 anos significa que Sara ainda tinha uma alma tão pura quanto uma menina de 20 anos na sua geração. Na geração de Sara, uma moça de 20 anos, nem o tornozelo se via dela. Nem o tornozelo. Então está dizendo que ela, com 100 anos, ela tinha a alma tão pura como uma virgem, uma jovem de 20 anos de idade. A pureza que Sara tinha, o respeito que aquela mulher tinha. Ela pensava para falar. Ela jamais afrontou o seu marido. Ela jamais falou uma palavra torpe para Abraham. Tanto que no dia que teve que mandar Agar embora de casa, foi ela que deu a ordem. Mas aquela ordem que ela deu para que Agar e Ismael fossem embora de casa, foi um propósito que o próprio Hashem colocou no coração de Sara. Porque Agar começou a crescer dentro da casa dela, começou a dar ordem, e começou a tentar tomar o lugar de Sara, que era a nossa matriarca. Então o Eterno permitiu que Sara, não por maldade, mas a exortação que ela fez sobre Agar, sair pelo deserto com Ismael, foi porque Agar precisava de um corretivo, precisava se colocar na sua posição como escrava, como serva. Logo depois, Agar vem, reconhece a sua posição e volta para casa na posição que ao qual ela foi chamada. Então tudo que Sara fez estava dentro de um propósito divino. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Aí, os 100 anos de Sara é como se a alma dela fosse de uma pessoa, uma jovem, uma menina de 20 anos. E na idade de 20 anos, Sara era tão bela, diz os rabinos, que a beleza dela está dentro de um conceito judaico chamado Tiferet. Esse Tiferet significa beleza da alma, completa. Ela não era bonita só fisicamente. Ela era bonita no seu comportamento, ela era bonita nas suas atitudes, ela era bonita nas suas palavras, ela era bonita em tudo que ela fazia. Então Sara, ela cuidava dos mínimos detalhes. Por isso que os rabinos dizem que na idade de 20 anos, Sara era tão bela como uma criança de 7 anos. Essa beleza está dentro do foco central das 7 emoções da alma, tá? Olha que lindo. Então nós aprendemos sobre Abraham aquele dia, e nós vimos que é um homem diferente, um homem com uma essência divina, fabulosa, e não diferente disso, também a sua esposa Sara. Mas vamos em frente, vamos entender um pouco melhor. Sara viveu 100 anos, 20 anos, 7 anos. 100 anos, olha que legal. Não gosto muito de colocar números porque confunde muitas pessoas, mas eu vou tentar ser bem objetivo, bem simples. 100 anos equivale a 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Só que o 10 é um número da perfeição, da totalidade. 10, como tem o 1, que é o errado, é o número da consciência plena. Agora, quando disse que ela morreu com 100 anos, Deus já estava dando um código aqui, dizendo que ela chegou no nível. Deixa eu explicar isso melhor, deixa eu usar umas palavras mais simples. Aos 100 anos, já não era contabilizado mais se ela errasse ou se ela pecasse. Se ela falhasse com 100 anos e um dia, já não era mais contabilizado, diz os rabinos, por causa da essência que ela alcançou. O nível espiritual que ela estava era tão elevado,
que já não era mais calculado. Então, 100 significa 10 vezes 10. Perfeição do nível superconsciente da alma. Ou seja, é uma mulher que acordava pela manhã, pensando o que ia fazer, o que ia falar. 20 anos significa 2 vezes 10, que é a perfeição. Por que 2 vezes o 10, os 20 anos? Porque ela era perfeita nas 2 faculdades mentais: sabedoria e compreensão. Vamos lá. Tem um texto bíblico que diz: a mulher sábia edifica Ela era 100% na compreensão da sabedoria. Ela sabia que, sendo sábia, ela edificaria a casa dela. Ela alcançou o nível mais alto que um ser humano pode alcançar de conhecimento e sabedoria. Olha, fantástico isso, hein? Os 7 anos, que também o 7 é o número da perfeição, a sua perfeição nos 7 atributos emocionais. O Senhor estava dizendo que além dos 100, além dos 20 que eu já expliquei, os 7, o último número da idade que ela faleceu, significa que ela tinha alcançado a perfeição nos 7 atributos emocionais do coração: amor, compaixão, confiança, sinceridade, honestidade e humildade. Difícil, hein? Por isso que eu falo que ela chegou no mais alto nível que um ser humano podia chegar. Então ela era perfeita. É lindo. Lindo. Então aqui, essa nossa matriarca está dizendo com a sua morte: vocês podem. Eu consegui. Vocês podem conseguir também. Vamos em frente. Olha lá, Bereshit 23, 1. Então, já que ela viveu 127 anos, Esther, capítulo 1, versículo 1. Olha como Deus trabalha com códigos. Esses acontecimentos ocorreram no tempo de Achashverosh, o rei. O Achashverosh, que governou sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Por que Deus citou que Achashverosh governou sobre 127 províncias? Por que ele fez esse comentário? Não podia ser 125? Não podia ser 128? Mas esse código está escrito lá em Esther, capítulo 1, versículo 1. E Deus está dizendo para nós: assim como Sara, a vossa matriarca, foi perfeita, eu tenho levantado outra dentro de Israel, chamada Esther, que também é perfeita nas suas atitudes. Está mostrando que Esther exerceu o mesmo papel da nossa matriarca. É lindo? É perfeito. Perfeito. Deus trabalha com uma perfeição infinita. É lindo. Por isso que eu falo, quanto mais você estuda, mais você aprofunda dentro da essência divina. E nós terminamos aqui. Devarim, capítulo 30, versículo 19. O Senhor está falando de vida no dia da morte. O Eterno falando de vida no dia da morte. Porque o Senhor está dizendo que para Ele, você partir salvo, permanece com vida. Então não existe para Hashem morte. A morte é um conceito nosso, em que a nossa nefesh, a nossa alma vai se deslocar do corpo. Você não quer sair desse corpo. Você gosta. Está chovendo, você fala: nossa, mas está chovendo. Quer morrer? Não. Nossa, que frio.
Tá frio? Nossa, demais, não aguento esse frio. Eu vejo alguém falar assim, nossa, tá frio, eu odeio frio, quero morrer. Ah, quer morrer? Não, maneira de falar. Quer morrer de jeito nenhum, rapaz. Nossa, meu marido é insuportável. E aí, você quer morrer? Não, dá para aguentar, ué. Não quer morrer não, ué. Né? Devarim 30:19 diz o seguinte: convoco o céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês. O que Hashem apresenta para nós? A vida e a morte. Subsequentemente, a vida é bênção e a morte é maldição. Então apresenta a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, eu vos aconselho, sejam sábios, sejam como a vossa matriarca, sejam sábios, escolham a vida para que vivam. Todo dia que você acorda irado, bravo, xingando, blasfemando, murmurando, reclamando, aquele jeitinho que você tem todo dia, você está escolhendo a morte. Você está optando pela morte. Porque cada vez que você quebra uma mitzvah, é um tempo a menos de vida que você vai ter, vai reduzindo o seu período. Você está sendo ingrato a Deus. Ok? E olha como é interessante. Devarim 4:9. Apenas, olha o que o Senhor aconselha. Apenas tenha cuidado e cuidem de viver de modo diligente, porque as tuas falhas te levam à sepultura. Cuidem de viver de modo diligente, para que você não morra fora do tempo. Se você começar a andar de moto aí a 200 por hora, você podia ter mais 10 anos de vida, você vai capotar, vai morrer. Se você andar de carro em alta velocidade, você está correndo o risco de partir para a eternidade antes do momento devido. É suicídio. Então não arrisque. E Devarim 34:7, nós finalizamos com a seguinte palavra. Eu disse que Deus está falando, o Eterno, bendito seja, o Eterno está dizendo no dia da morte da nossa matriarca Sara, Ele está falando de vida. E não é diferente. Com Moshe, ele fala de vida no dia da morte de Moshe. Porque Deus, Ele leva em consideração a sua vida aqui em santidade. Você ser um tzadik, você ser um justo aqui na terra. Porque Ele te aguarda na eternidade. Para que você alcance a vida e não a morte. Então olha o que Ele diz de Moshe. Moshe tinha 120 anos de idade ao morrer. Não vou descodificar os 120 não. Ele enxergava muito bem. E ainda possuía vigor. Escuta. Você aí que tem 40, 50, 32, 28, que tem uns de 28 aí que já está descendo a ladeira. Ó. Escuta só. Sabe quando você vai lá assim, a esposa fala, pega lá aquela caixa para mim em cima do guarda-roupa, você pega, sobe na escadinha e desce até bufando. Sabe? Moshe com 120 anos. O Senhor fala assim para ele, sobe até o topo da montanha, que eu vou falar contigo. 120 anos, ele escalou, subiu a montanha sozinho, não precisou de ninguém ficar dando a mão para ele não. Foi lá em cima falar com Hashem. Então o Senhor está dizendo aqui, ó. Aos 120 anos de idade, ao morrer. Ó, ele está falando de vida na morte. Aos 120 anos de idade, ao morrer, ele enxergava perfeitamente. Eu vou traduzir para você essa frase. Moshe era um homem vigoroso, tranquilo, caminhava, andava, falava e não se fadigava. Perfeito, saudável. É porque o Senhor chamou para recolher ele, porque Israel precisava entrar.
E o Eterno tinha dito que ele não entraria. Mas em pleno vigor, em plena vida, saudável, nem gripe esse homem tinha. O Eterno o convoca, chama ele para a eternidade. Então o Eterno está dizendo na Parashá Shayei Sara, na vida de Sara, que o dia da morte, eu vos faço lembrar uns 4 ministrações anteriores, que eu ministrei para você. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha como está tudo conectado. Pode procurar aí que você vai encontrar 4, 5 ministrações anteriores. Então, o que eu quero dizer com isso? Viva todo dia se preparando para encontrar com Hashem. Porque se o dia da sua morte você estiver preparado, o dia da sua morte será melhor do que o dia do seu nascimento. Por isso que Deus está falando de vida no dia da morte. O dia que vocês tiverem que partir, permita o Eterno que demore. Mas o dia que você tiver que partir, que este dia você parta com Hashem para o seio de Abraham. Baruch Hashem. Amém? Amém. Eterno de Israel, Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia e graça e amor e bondade, derrama sobre o teu povo, sobre a tua kahal, a tua unção, a tua graça, o espírito de discernimento, de sabedoria, de conhecimento, de temor, que está registrado no livro de Isaías, no capítulo 11. Senhor, abençoa a tua casa, a tua igreja, dê a eles uma semana em paz, nessa entrada de domingo que nós estamos, no primeiro dia da semana. Que as bênçãos de Hashem Todo-Poderoso, em o nome de Yeshua HaMashiach, seja por cobertura sobre vós. Amém, amém, amém. Amém? Amém.